Capítulo 14. Phileas Fogg desce o admirável vale do Ganges sem nem sequer cogitar admirá-lo. O temerário rapto deu certo. Uma hora depois, Passepartout ainda ria do seu feito. Sir Francis Cromarty apertara a mão do intrépido rapaz. Phileas Fogg lhe dissera: "Ótimo! O que na boca daquele gentleman equivalia a uma aprovação com louvor." Ao que Passepartout respondera que toda a honra da peripécia pertencia ao seu patrão. Segundo ele, só tivera uma ideia esquisita e ria pensando que durante alguns instantes ele, Passepartout, ex-ginasta, ex-sargento dos bombeiros, fora viúvo de uma encantadora mulher e um velho rajá embalsamado. Quanto à jovem indiana, não tinha consciência do que acontecera. Envolta nos cobertores de viagem, repousava dentro de um dos balaios. Enquanto isso, o elefante, guiado com extrema segurança pelo Parsi, atravessava celeremente a floresta escura. Uma hora após ter deixado o templo de Pilade, corria através de uma imensa planície. Às 7 horas, houve uma parada. A jovem mulher continuava num semidesmaio. O guia lhe fez beber uns goles d'água e brandy, mas o efeito da droga que a enlanguecia devia prolongar-se ainda por um tempo. Sir Francis Cromarty, que conhecia os efeitos produzidos pela inalação dos vapores do cânhamo, não demonstrava qualquer preocupação nesse aspecto. Mas se o restabelecimento da jovem indiana não preocupou o general de brigada, este se mostrava menos sossegado quanto ao seu futuro. Daí não ter hesitado em declarar a Phileas Fogg que se Mrs. Alda permanecesse na Índia, voltaria inevitavelmente a cair nas mãos de seus carrascos. Aqueles fanáticos se espalhavam por toda a península e, certamente, a despeito da polícia inglesa, conseguiriam recapturar sua vítima, fossem Madras, Bombaim ou Calcutá. Em apoio ao que dizia, Sir Francis Cromarty citava um fato de natureza idêntica que acontecera recentemente. Na sua opinião, a jovem só estaria plenamente segura depois que deixasse a Índia. Phileas Fogg respondeu que levaria em conta aquelas observações no momento de tomar uma decisão. Por volta das 10 horas, o guia anunciou a estação de Allahabad. Naquele ponto, recomeçava a ferrovia interrompida, em que, em menos de um dia e uma noite, os trens transpunham a distância que separa Allahabad de Calcutá. Phileas Fogg, portanto, devia chegar a tempo de embarcar no navio que só partiria ao meio-dia do dia seguinte, 25 de outubro, via Hong Kong. A jovem foi alojada num quarto da estação. Passepartout foi encarregado de comprar para ela diversos objetos de toilette, vestido, chale, peliças, etc., o que encontrasse. Seu patrão abria-lhe para isso um crédito ilimitado. Passepartout partiu imediatamente e aproveitou para percorrer as ruas da cidade. Allahabad é a cidade de Deus, uma das mais veneradas da Índia, em razão de ser construída na confluência de dois rios sagrados, o Ganges e o Jamuna, cujas águas atraem os peregrinos de toda a península. A propósito, segundo as lendas do Ramayana, o Ganges nasce no céu, de onde, graças a Brahma, desce para a terra. Enquanto fazia suas compras, Passepartout ia observando a cidade, antigamente defendida por um forte magnífico que virou prisão federal. Não havia mais comércio nem indústria naquela metrópole, outrora tão industrial e mercantil. Passepartout, que procurava em vão um bazar, como se estivesse em Regent Street, a alguns passos da Farm Co., só foi encontrar os itens de que precisava: um vestido em tecido escocês, um sobretudo e uma magnífica peliça em pele de lontra, pela qual não hesitou em pagar 75 libras, num brechó de um velho judeu enfesado. Em seguida, triunfante, retornou à estação. Mrs. Alda começava a voltar a si. A sedação a que os sacerdotes de Pilade a haviam submetido dissipava-se gradualmente e seus belos olhos recuperavam toda a serenidade indiana. Quando o rei poeta Usaf Udal celebra os encantos da rainha de Amenagara, exprime-se assim: sua reluzente cabeleira, esmeradamente partida ao meio, emoldura os contornos harmoniosos de suas faces delicadas e brancas
cintilantes de frescor. Suas sobrancelhas de ébano têm a forma e a força do arco de Kama, deus do amor, e sob suas pestanas longas e sedosas, na pupila negra de seus olhos cristalinos, como nos lagos sagrados do Himalaia, nadam os reflexos mais puros da luz celestial. Esguios, harmoniosos e alvos, seus dentes cintilam por entre seus lábios risonhos, como gotas de orvalho no colo oferecido de uma flor de romã. Suas graciosas orelhas, de curvas simétricas, suas mãos de madrepérola, seus pezinhos, estufados e tenros, como os brotos do lótus, refletem o brilho das mais belas pérolas do Ceilão, dos mais belos diamantes de Golconda. A cintura esguia e flexível que só uma mão é capaz de enlaçar realça a elegante curva de suas linhas arredondadas e a opulência de seu busto, onde a juventude em flor exibe seus mais perfeitos tesouros. E sob as pregas sedosas de sua túnica, parece ter sido modelada em prata pura, pela mão divina de Vikvakarma, o eterno escultor. Contudo, avessos a toda essa grandiloquência, basta nos dizer que Mrs. Alda, viúva do rajado Bundekund, era uma mulher encantadora em toda a acepção europeia do termo. Falava um inglês perfeito, e o guia não exagerara ao afirmar que a jovem Parsi fora transformada pela educação. Nesse ínterim, o trem preparava-se para deixar a estação de Allahabad. O Parsi os acompanhou até lá. Mr. Fogg pagou-lhe então o salário combinado, nada a mais. Isso espantou um pouco Passepartout, que sabia tudo que seu patrão devia ao devotamento do guia. Com efeito, o Parsi havia arriscado voluntariamente sua vida no episódio de Pilade. E se mais tarde os hindus viessem a tomar conhecimento do fato, ele dificilmente escaparia à sua vingança. Restava igualmente a questão de Kiune. O que fariam com um elefante que custara tão caro? Mas a esse respeito, Phileas Fogg já tomara uma decisão. Parsi, ele disse ao guia, você foi útil e leal. Paguei o seu serviço, não a sua lealdade. Quer esse elefante? Pois é seu. Os olhos do guia faiscaram. Vossa Excelência está me dando uma fortuna! Exclamou. Aceite, guia, respondeu Mr. Fogg. E ainda assim serei seu devedor. Viva! Gritou Passepartout. Aceite, amigo. Kiune é um animal valente e corajoso. E indo até o animal, deu-lhe alguns torrões de açúcar, dizendo: Pegue, Kiune, pegue, pegue. O elefante emitiu alguns barridos de satisfação e, enrolando sua tromba na cintura de Passepartout, levantou-o até a altura de sua cabeça. O francês, nada assustado, fez uma carícia no animal, que o pousou de volta no chão delicadamente. E ao abraço de tromba do honesto Kiune, respondeu um vigoroso aperto de mão do honesto rapaz. Instantes depois, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, instalados num confortável vagão, em que Mrs. Alda ocupava o melhor lugar, corriam a todo vapor rumo a Benares. 200 quilômetros, se tanto, separam essa cidade de Allahabad, os quais foram vencidos em 2 horas. Durante o trajeto, a moça recobrou completamente os sentidos. Os vapores soporíferos do Beng haviam se dissipado. Qual não foi então seu espanto ao se ver em plena ferrovia, num compartimento de trem, trajando roupas europeias, na companhia de passageiros que lhe eram absolutamente desconhecidos. Seus companheiros logo trataram de lhe dispensar todas as atenções, revigorando-a com algumas gotas de licor, e o general lhe contou tudo o que se passara com ela. Enfatizou o destemor de Phileas Fogg, que não hesitara em arriscar a vida para salvá-la, e o desfecho da aventura, fruto da audaciosa imaginação de Passepartout. Mr. Fogg deixou-o falar sem pronunciar uma palavra. Passepartout, todo encabulado, repetia que não tinha sido nada demais. Mrs. Alda, mais com lágrimas do que com palavras, agradeceu efusivamente aos seus salvadores. Seus belos olhos, melhor que seus lábios, foram os intérpretes de sua gratidão. Então, recordando-se das cenas do Sati, tendo diante de si aquela terra indiana
onde tantos perigos ainda a esperavam, foi percorrida por um calafrio de pavor. Phileas Fogg compreendeu o que se passava no íntimo de Mrs. Alda, e para reconfortá-la, propôs-lhe, com bastante frieza, aliás, escoltá-la até Hong Kong, onde ela poderia permanecer até que o assunto fosse esquecido. Mrs. Alda aceitou a oferta com gratidão. Em Hong Kong, justamente, residia um parente seu, Parse como ela, e um dos principais comerciantes daquela cidade, que, embora localizada num ponto da costa chinesa, é absolutamente inglesa. Ao 12:30, o trem parava na estação de Benares. As lendas bramânicas afirmam que essa cidade ocupa o lugar da antiga Case, outrora suspensa no espaço entre o Zênite e o Nadir, como o túmulo de Maomé. Contudo, em nossa época mais realista, Benares, a Atenas da Índia, nas palavras dos orientalistas, repousa prosaicamente no chão, e Passepartout pôde, por um instante, entrever suas casas de tijolos e suas cabanas de palha, que lhe davam um ar de pura desolação, sem nenhuma cor local. É lá que deveria ficar Sir Francis Cromarty. As tropas a que ele se juntaria estavam acampadas a poucos quilômetros ao norte da cidade. O general da brigada despediu-se então de Phileas Fogg, desejando-lhe todo o sucesso possível e fazendo-lhe votos de que ele prosseguisse aquela viagem de uma forma menos original, porém mais proveitosa. Mr. Fogg apertou levemente os dedos de seu companheiro. Os cumprimentos de Mrs. Alda foram mais afetuosos. Jamais esqueceria o que devia a Sir Francis Cromarty. Quanto a Passepartout, foi honrado com um legítimo aperto de mão da parte do general. Este, comovidíssimo, perguntou-lhe onde e quando poderia se sacrificar por ele. Em seguida, separaram-se. A partir de Benares, a ferrovia atravessava parcialmente o Vale do Ganges. Pelos vidros do vagão, graças à claridade do dia, era possível admirar a paisagem variegada do Berrar, as montanhas verdejantes, os campos de cevada, milho e trigo, os rios e lagoas povoados por crocodilos esverdeados, as aldeias bem organizadas, as florestas ainda viçosas. Elefantes e zebus com grandes corcovas vinham banhar-se nas águas do rio sagrado, bem como, apesar da estação avançada e da temperatura já fria, grupos de hindus de ambos os sexos que procediam devotamente às suas santas abluções. Esses fiéis, inimigos ferronhos do budismo, são sectários fervorosos da religião bramânica, que se encarna nestas três entidades: Vishnu, a divindade solar, Shiva, a personificação divina das forças naturais, e Brahma, chefe supremo dos sacerdotes e legisladores. Mas com que olho Brahma, Shiva e Vishnu deviam considerar aquela Índia, agora britanizada, quando algum barco a vapor passava relinchando e perturbando as águas sagradas do Ganges, assustando as gaivotas que voavam sobre sua superfície, as tartarugas que proliferavam as suas bordas e os devotos estendidos ao longo de suas margens. Todo esse panorama desfilou feito um raio, às vezes com uma nuvem de fumaça branca escondendo seus detalhes. Os viajantes mal puderam entrever o forte de Cunard, a 35 quilômetros a sudeste de Benares, antigo reduto dos Rajás do Berrar, Ghezepor, e suas importantes fábricas de águas de rosas. O túmulo do Lorde da Cornualha, que se eleva sobre a margem esquerda do Ganges. A cidade fortificada de Buxar, Patna, grande cidade industrial e mercantil, onde se situa o principal mercado de ópio da Índia, Mongir. Cidade mais que europeia, inglesa como Manchester e Birmingham, renomada por suas serralherias, cutelarias e fábricas de armas brancas, e cujas altas chaminés espeteavam com sua fumaça preta o céu de Brahma, um verdadeiro soco no país do sonho. Anoiteceu, e em meio aos urros dos tigres, ursos e lobos que fugiam à frente da locomotiva, o trem passou a toda velocidade e não se viu mais nada das maravilhas de Bengala, nem Golconda, nem as ruínas de Gur, nem Murshidabad, ex-capital, nem Brudvan, nem Ugly, nem Chandernagor, enclave francês no território indiano, sobre o qual Passepartout
Teria sentido orgulho de ver desfraldada a bandeira de sua pátria. Finalmente, às 7 da manhã, Calcutá era alcançada. O navio, de partida para Hong Kong, só levantava ferros ao meio-dia. Phileas Fogg tinha, então, 5 horas pela frente. De acordo com seu cronograma, o gentleman deveria chegar à capital das Índias em 25 de outubro, 23 dias após ter deixado Londres, e lá chegava no dia estipulado. Não estava, portanto, nem atrasado nem adiantado. Lamentavelmente, os 2 dias ganhos por ele entre Londres e Bombaim haviam sido perdidos da maneira que vimos, durante a travessia da Península Índica. Cremos, porém, que Phileas Fogg não se lastimava por isso.